Graças a Deus, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos começando mais um programa, é tempo de reconstruir, de missões estaduais, da nossa Convenção Batista Fluminense. Nós estamos trabalhando já o tema da campanha desse ano e vamos trabalhar os relacionamentos com Deus, com a igreja, com a família, relacionamentos com a sociedade e amigos e também com as nossas próprias emoções. É tempo de reconstruir, então, hoje vai trabalhar o tema família. Vamos abordar esse tema tão importante e vamos falar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, e do que Ele pode fazer nas famílias que se colocarem à disposição e abrirem o seu coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e possa, assim, seguir as orientações do Senhor, da Palavra de Deus. E para isso, hoje, eu convidei o pastor Gilson Bifano, conhecido por todos nós no trabalho que desenvolve com famílias, junto com a sua esposa. E nós, então, vamos conversar com o pastor Gilson Bifano, do Ministério Oicos, vai estar nos trazendo, então, ensinamentos, né, sobre esse tema tão importante. Pastor, eu pedi que o senhor deixasse uma saudação de abertura nesse momento. Olá, Daniel, muito bom estar com vocês, muito bom estar aí, mesmo de uma forma virtual, nesse querido campo Batista Fluminense, campo esse que eu dediquei a minha vida por alguns anos e que eu aprendi a amar, e eu tenho realmente uma profunda afeição pela Convenção Batista Fluminense, e muito bom estar aqui com vocês, dando essa contribuição na área de família. Então, realmente, eu quero expressar a minha alegria em estar com cada um de vocês nesse programa tão importante de conscientização de missões estaduais. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui. E aos irmãos que estão nos assistindo, já que você possa estar participando aí no chat, deixando o seu comentário, para que possamos, assim, à medida que o programa for acontecendo, nós possamos estar também interagindo com vocês. Que você possa, nessa noite, ter a certeza de que Deus nos trouxe para esse encontro, para que possamos crescer, para que possamos refletir, para que possamos avaliar a nossa própria vida e trazer esses conceitos da palavra para o nosso lar. Eu quero apenas ler um trecho de um artigo escrito por um irmão chamado Herbert Gonçalves, da cidade de São Paulo. Ele escreveu no Pão Diário um trecho somente que eu quero ler desse artigo, e ele diz: Deus é o alicerce perfeito para o casamento. Ele precisa comandar o nosso lar. É por isso que o salmista já dizia: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, versículo 1. Com Deus na família, todo dia é dia de celebração, é dia dos namorados, é dia de reflexão sobre o amor do Senhor na vida do lar. Dia de expressar o amor à pessoa amada. Então, com Deus na presença no lar, presente no lar, nós expressamos diariamente com as nossas ações esse amor do Senhor e, consequentemente, o amor para com os membros das nossas famílias. Então, como eu já disse no início, é tempo de reconstruir. Hoje vamos abordar a ideia de relacionamentos com a família. Então, o pastor Gilson Bifano conosco. Eu quero começar, pastor, a tratar alguns temas com o irmão dentro dessa temática de hoje. É tempo de reconstruir relacionamentos com a família. Eu começo dizendo o seguinte: pastor, o senhor é um pastor conhecido por estar diretamente ligado ao Ministério com Famílias, através do Ministério Oicos, que existe desde 1997 e que o senhor desenvolve com a sua esposa, em parceria com a sua esposa Elizabeth. É sempre bom observar e até afirmar que uma família saudável faz um corpo de Cristo saudável e, consequentemente, uma sociedade curada. Neste tempo de pandemia, muito se falou do aumento de divórcios, de violência doméstica, aumento de abuso sexual de crianças e de adolescentes, mas pouco se fala sobre casamentos que se fortaleceram, melhoraram em tempos de pandemia, de pais que se aproximaram de seus filhos, que passaram a conhecer os seus desejos, as suas vontades, que melhoraram essa parceria com eles.
Como o irmão que vive esta realidade de relacionamentos nas famílias antes e durante da pandemia, vê este tempo e qual seria o conselho para a melhoria destas relações? Muito boa pergunta, Daniel, porque a gente percebe que, tendo famílias saudáveis, com certeza nós teremos igrejas saudáveis. É claro que a igreja é composta de indivíduos que aceitam Jesus como Salvador, mas esses indivíduos vivem em família. Então, a igreja precisa realmente dar atenção à família, porque famílias saudáveis, famílias fortes, famílias boas, com certeza nós teremos igrejas saudáveis, igrejas fortes, igrejas boas. Estamos vivendo esse período bastante conturbado, né? Que é a questão da pandemia, que começou em março do ano passado, quando a OMS declarou pandemia. E isso tem causado muitos impactos na sociedade, na economia, nos países e também na instituição da família. Existem dados já apontando esses impactos na vida familiar. Mas o que nós precisamos estar atentos é que ainda estamos na pandemia. E o que nós podemos ver agora são apenas indícios de consequências terríveis para a vida familiar, mas o impacto mesmo, as consequências da pandemia só serão mostradas dentro de mais alguns anos, mesmo quando a pandemia já estiver cessada, através de estudos, através de pesquisas, porque nós estamos ainda na pandemia. E o que ela vai causar à vida familiar ainda vai ser objeto de estudos por mais alguns anos, especialmente nas universidades americanas, que dão mais atenção a estudos mais prolongados. Hoje nós temos apenas indícios, né, do impacto da pandemia na vida familiar, como a questão de divórcio, mas isso ainda é muito superficial, se fala apenas indícios, a gente não tem ainda estudos comprovados nessa área. O que temos, por exemplo, de estudos científicos que mostram que em períodos de crise nos países, a tendência é um aumento de divórcio. Isso já é um estudo científico, um estudo já comprovado. Quando países passam por crises, especialmente crise econômica, há uma tendência de divórcio. É claro que a pandemia causou impacto na economia do país e também na economia familiar. E isso leva, com certeza, também a aumento de divórcio. Mas o que temos hoje são apenas flashes. A gente tem que ter muito cuidado nas afirmações. Mas universidades americanas, universidades ao redor do mundo que estudam na área da sociologia aplicada à vida familiar, com certeza vão se debruçar em pesquisas sérias, científicas, e vão apontar realmente as consequências da pandemia na vida familiar. Mas o que você falou é muito importante. A igreja tem que realmente estar sempre trabalhando com famílias, porque as crises aparecem e desaparecem, amanhã vai ter um outro tipo de crise, e as famílias precisam estar fortes para superarem ou para atravessarem as crises que a história, né, da humanidade apresenta. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que famílias que já estavam bem, famílias que já estavam fortalecidas antes da pandemia, com certeza vão passar bem esse período da pandemia. Agora, casamentos, relacionamentos familiares que já estavam maus, já estavam corroídos, já estavam trincados
antes da pandemia, com o advento da crise, com certeza vai eclodir realmente uma ruptura, seja no casamento, seja nos relacionamentos familiares. Mas o que é importante é que a igreja precisa estar atenta também a isso, ajudando as famílias na superação das crises que são comuns, né, no decorrer da história. Sim, nós até, dentro do que o senhor está falando, na capelania escolar de missões estaduais, houve até uma questão que foi percebida, principalmente nas crianças que não puderam ir às escolas, né? Não tinham esse acesso à escola nas comunidades, acesso à internet, elas ficaram muito mais em casa, né? E muitas vezes ociosas, né? E o pai, muitas vezes, sem o trabalho, também dentro de casa. Talvez esse tempo tenha gerado mais conflitos, porque as necessidades, a tensão era maior, as necessidades maiores, e aí vieram alguns outros problemas, né? Que, na verdade, a pandemia só potencializou. Eles já existiam, mas estavam ali, né, acontecendo disfarçados por outras questões que o dia a dia vai suprindo, né? Diante do que o senhor está falando, pastor, eu quero trabalhar alguma outra questão aí dentro dessa nossa percepção. Eu vou dizer algo que parece óbvio, né? Mas que a gente precisa sempre frisar essa ideia de que a igreja é composta por famílias e deve ser o exemplo bíblico desta relação. A gente entende que, é claro que a igreja é composta de famílias, mas ela deveria ser esse exemplo bíblico, né? Isso se considerarmos que estão saudáveis, como falamos agora anteriormente, como o senhor bem disse, com Cristo ali no centro da família. O tema da campanha desse ano, é Tempo de Reconstruir, trata da ideia de reconstrução. Neemias, no capítulo 2, ele convocando as pessoas à reconstrução e vem uma resposta. E aí eu quero fazer um paralelo sobre esse tema com a família. O profeta Neemias, diante da miséria da cidade de Jerusalém, ele convoca o povo a iniciar a reconstrução. Podemos fazer um paralelo dessa história de reconstrução com a situação de algumas famílias em nossa sociedade? Ou mais ainda, no capítulo 2 de Neemias, o povo responde positivamente ao chamado à reconstrução. Neste caso, como a igreja pode influenciar nesta reconstrução de relacionamentos familiares segundo os padrões da palavra de Deus? Muito boa pergunta, Daniel. Hoje a gente percebe que existe muita atenção em relação ao crescimento da igreja. Existe um interesse muito grande no que tange ao crescimento da igreja. É bíblico, tá? É importante a igreja crescer, é importante a igreja evangelizar, a grande comissão. Isso é bíblico. No livro de Atos nós podemos ver como a igreja primitiva crescia de forma epidêmica, né, vamos assim dizer. Mas nós temos que nos preocupar em relação à qualidade do crescimento. Uhum. É claro que temos que trazer pessoas para dentro da igreja, a palavra eclesia, né? Chamado de fora para dentro, em Cristo. Quando se pratica mais a grande comissão, mais pessoas vão se converter, isso é muito importante, mas nós temos que estar atentos em relação à vida familiar dessas pessoas. A beleza do cristianismo está, em primeiro lugar, na vida pessoal, mas também na vida familiar. A igreja precisa se preocupar e fazer com que a igreja cresça para a glória de Cristo, mas, concomitantemente, ela tem que pensar na beleza de Cristo, na beleza da vida cristã das famílias que a compõem. Porque não basta, isso aqui é muito importante a gente frisar isso, não basta ser crente, não basta ter Cristo no coração somente para se ter um casamento belo, para se ter um relacionamento pais e filhos belo, para se ter uma família bela. A nossa salvação depende só de Cristo. O ladrão da cruz,
quando ele fez aquela confissão, Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, a sua confissão de fé foi suficiente para a sua salvação eterna. Mas a beleza da vida familiar não depende só da nossa confissão de fé. Isso é muito importante, porque tem pessoas não cristãs que têm uma família bela. Sim. Eu conheço pessoas não cristãs que têm um casamento bonito, um casamento belo. Eu conheço também pessoas dentro da igreja, inclusive líderes, que não têm um casamento bonito, um casamento admirável, uma família bonita, uma família admirável. Então, em nossas igrejas, com certeza, tem famílias disfuncionais, famílias doentes, famílias desequilibradas. São crentes, são pessoas crentes, são pessoas que confessaram Jesus, mas a vida familiar, ela não condiz com os ensinamentos cristãos. E aí entra o trabalho da igreja, que é na área de ministério com famílias, ajudar as famílias a serem aquilo que Deus projetou para elas. Sim. Mas que em Gênesis capítulo 3 veio o pecado, mas nos evangelhos nós encontramos a redenção em Cristo Jesus. Então essas famílias agora, em Cristo, e de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, vão construir, a partir da prática cotidiana no lar, uma família bonita, uma família bela, que seja admirável para as pessoas que ainda não conhecem Cristo. Então, quando as famílias de nossas igrejas, isso é muito bem trabalhado pelo o Sider no seu livro, e fala sobre isso. Quando nós tivermos em nossas igrejas casamentos ajustados, famílias saudáveis, nós vamos atrair mais pessoas para Cristo, porque as pessoas vão estar perguntando: o que faz aquele casamento ser bonito? O que faz aquela família ser bela? Eles têm Cristo, eles vivem os ensinamentos de Cristo, e aí eles vão procurar conhecer esse Cristo. Então, a família vai ser uma atração para Cristo e, consequentemente, para a igreja. Então, nós precisamos nos preocupar, evangelizar, ganhar pessoas para Jesus, mas essas pessoas entrando para a igreja, para o corpo de Cristo, elas precisam ser ensinadas a viver em família, a viverem no casamento, porque casamento, família é coisa de Deus, é instituição criada por Deus. Então, mais do que nunca, a igreja cristã precisa ajudar as famílias cristãs a serem famílias belas, famílias saudáveis, famílias bonitas. E isso se constrói no dia a dia, na reconstrução das rupturas que acontecem cotidianamente no casamento, na família, porque nós somos humanos, somos pecadores. E onde dois pecadores convivem, há conflitos, há problemas, e cada dia em Cristo vai havendo essa reconciliação, vai havendo essa harmonia entre pais e filhos, entre casais. Então, a igreja realmente precisa trabalhar isso. Eu parabenizo a liderança em colocar dentro das suas preocupações a harmonia, a beleza, a vida cristã das famílias como ferramenta de evangelização das famílias não cristãs. Então, pastor, diante disso que o senhor acabou de abordar, é a importância de nós pensarmos, até como departamento de evangelismo e missões, na ideia de sermos famílias que refletem a luz de Cristo dentro de casa, né, para que possam, assim, fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós e através de nós. E sempre voltando nessa ideia do princípio da palavra, que deve ser esse norte, né, para que nós tenhamos essa vida que transforme pessoas e façam crer que vale a pena
seguir a Cristo e inserir na sua vida e na sua família os princípios da sua palavra. E aí eu entro numa questão agora, pastor, muito séria, que eu quero fazer essa abordagem com o irmão. Falamos até agora sobre relacionamentos familiares na sociedade e também na perspectiva de uma igreja com famílias saudáveis que deve influenciar as famílias da sociedade como sendo a luz de Cristo, como já falamos até agora. Mas quero aproveitar e abordar um tema dentro deste que estamos apresentando. O pastor, ele é muito cobrado neste tempo em dar respostas aos anseios da sociedade, né? Em ajudar na mediação de conflitos, principalmente nesse tempo de pandemia, tem sido muito acionado, né? Isso, para alguns, tem custado a própria estrutura de sua família, na questão do ministério. Que conselhos o pastor daria, ou poderia dar a estes líderes, neste tempo tão adverso, no que diz respeito ao cuidado com a sua família? Muito bem. Também uma ótima pergunta, porque os pastores são líderes, são chamados por Deus e têm uma responsabilidade de cuidarem da igreja de Cristo. Mas também nós temos a responsabilidade dada por Deus de cuidar bem da nossa família. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, a gente percebe ali várias vezes Paulo orientando a Timóteo no que tange ao cuidado da igreja de Cristo. Mas também nas mesmas cartas a gente vê várias vezes Paulo falando sobre o cuidado que deve ter para com a família. Então, é uma balança. A gente tem que saber equilibrar muito bem o nosso ministério na igreja e a responsabilidade que temos de cuidar da nossa família. O que nós podemos ver muitas vezes é um cuidado zeloso, um cuidado muito presente do pastor em relação à família de Deus, mas se esquecendo da sua própria família, cuidando muito da noiva de Cristo, mas se esquecendo da sua própria esposa, cuidando muito dos filhos de Deus, esquecendo dos seus próprios filhos. Então, a gente tem que realmente ter essa visão. O mesmo Deus que quer que sejamos pastores responsáveis, líderes zelosos para com a igreja de Cristo, nós também somos chamados como homens, como maridos, como pais, para cuidarmos bem do nosso casamento, porque é uma instituição de Deus, e cuidar bem dos nossos filhos, da nossa família. Quando a gente viaja de avião, nos primeiros momentos em que o avião está ali taxiando na pista, procurando a cabeceira da pista, várias orientações são dadas. E uma das orientações que é dada diz o seguinte: se houver despressurização da cabine, máscaras de gás cairão automaticamente. Coloque em primeiro lugar em si e depois em pessoas que estejam precisando, que estejam ao seu redor. Qual é o princípio disso? Para nós ajudarmos pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos estar bem oxigenados, receber bastante oxigênio. Então, isso não é egoísmo, colocar a máscara em primeiro lugar em nós mesmos e só depois ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um princípio de que, para estarmos bem, para ajudarmos os outros, nós precisamos estar bem na nossa vida pessoal. Então, o princípio é esse. Os pastores, os líderes de ministérios das igrejas, não somente o pastor, mas todos os líderes, precisam estar bem na sua vida familiar,
porque é o primeiro campo que Deus quer que estejamos bem. Paulo disse o seguinte: aquele que não cuida bem da sua família, como pode cuidar da igreja de Deus? Sim. Então, eu desafio aqui os pastores a não terem casamentos perfeitos. Deus não quer isso, até porque Ele sabe que é impossível, porque nós somos pecadores. Não é possível ter casamento perfeito, não é possível ter uma família perfeita. O que nós estamos falando aqui desde o início é de casamento saudável, de família boa para se viver, de família harmoniosa, unida, para que possamos ajudar as outras pessoas. Porque nós somos, Paulo disse, ser o exemplo dos fiéis. Paulo escrevendo a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Então, poderíamos também dizer, nós somos exemplos para os outros casais do que vem a ser casamento cristão. Nós devemos ser exemplos para outras famílias do que vem a ser uma família cristã. Nós devemos ser exemplos como pais, como maridos, como esposas, como filhos, porque as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando para nós. E Paul Tournier, inclusive, disse, escreveu, a melhor palestra, o melhor sermão que você pode fazer sobre casamento é mostrar para a sua igreja o quanto você ama a sua esposa, através de gestos, através de ações, Sim. através de demonstrações de amor. Então, isso é muito importante. Existe até um pensamento, Anêmicos não doam sangue. Então, a gente percebe que tem muitos líderes cristãos, pastores, que precisam pensar sobre isso. Porque Deus quer, em primeiro lugar, que você seja um bom marido, seja um bom pai, e depois seja um bom pastor, um bom líder cristão. Isso precisa muito falar, porque às vezes nós temos uma tensão demasiada para com a igreja, para com a família de Deus, e nos esquecemos da nossa própria família. Quem já demonstrou o amor para com a noiva, que é a igreja, é Cristo, Então, Cristo, a noiva já recebeu todo o amor por parte do noivo, que é Cristo. Então, nós devemos cuidar da noiva, mas sem esquecer da esposa. Isso é muito importante, isso deve sempre ser lembrado. Amém, amém. Que bom, pastor, que bom, que boa palavra que traz a reflexão da importância, de como liderança estarmos atentos a esse chamado do Senhor, que muito se fala, o primeiro ministério é a nossa família, Então, eu quero, depois de termos falado sobre as famílias da sociedade sem Cristo, as famílias que têm a Cristo como Senhor e que precisam ser luz, da família da liderança, a gente vai estar caminhando aqui para considerações finais aqui do nosso encontro. O tempo passa e a gente nem percebe quando a conversa é boa, Quando a palavra é boa, a gente nem percebe o quanto está passando. Eu quero, antes de passar para o senhor fazer essa consideração final, no qual vou pedir que o senhor deixe uma mensagem às famílias que estão em conflito, com dificuldade de relacionamento, e apresente a elas esse caminho de reconstrução, Mas antes eu queria falar com os irmãos que estão conosco, que têm nos acompanhado, que essa campanha tem sido preparada para que os irmãos possam ser essa influência na sociedade, influência na vida das suas famílias, e através da sua família, através do irmão, você possa levar o Senhor Jesus como caminho, verdade e vida, aquela solução para os problemas de relacionamento, sejam eles quais forem. Quero dizer para você que está nos assistindo, Missões Estaduais tem se preocupado com isso. Nós temos um casal que faz o cuidado integral do missionário, um casal de missionários, o pastor José Luiz e Mancati, que cuidam das famílias dos missionários, que estão atentos a essas necessidades das famílias. E os nossos missionários têm investido em famílias no campo também, mesmo em tempo de pandemia. O pastor Edson Silva, nosso capelão militar, por exemplo, conseguiu formar algumas famílias em 2 cursos para casais,
neste tempo de pandemia. Isso é muito importante, o fortalecimento das famílias, nesse caso, na família dos militares. Mas também nos nossos trabalhos de plantação e de fortalecimento de igreja, nós temos ali trabalhado com famílias, principalmente das crianças que têm sido assistidas nesses projetos. Então, tem sido um tempo, apesar da pandemia, um tempo de investimento em famílias. E aí eu quero fechar essa fala com relação aos trabalhos com família de missões estaduais, para dizer, por exemplo, das famílias dos egressos de sistema penitenciário e de dependentes químicos, como Deus tem restaurado esses relacionamentos que foram quebrados por causa do vício, que foram quebrados por causa das escolhas que algum membro da família fez ao longo da sua vida e, de repente, eles se viram afastados. Algumas famílias que não queriam nem mais ver aquele marido, não queriam ver aquele pai, e hoje foram restauradas pelo Senhor Jesus através de uma ação de um missionário de missões estaduais. Então, quero agradecer aos irmãos que têm investido no campo missionário, que têm apoiado os nossos trabalhos, que têm orado por nós. E que, em nome de Jesus, nós possamos fazer uma grande campanha nesse tempo para fazer com que outras famílias sejam alcançadas. Visita o nosso site, www.missõesestaduais.com.br. Ali você vai saber tudo o que está acontecendo no campo fluminense. Bom, tendo dito isso, pastor, eu quero voltar a palavra ao senhor. E nessas considerações finais, eu queria pedir que o senhor trouxesse essa mensagem, então, a essas famílias, né, que estão em conflitos, essas famílias que estão em dificuldade de relacionamento. Que mensagem o senhor poderia deixar para aconselhá-los neste caminho de reconstrução? A minha palavra, meu desafio final, depois dessa palavra, eu quero depois falar sobre como os irmãos podem nos seguir nas redes sociais, mas a minha palavra final é uma lembrança daquele texto em que Jesus vai até Gadara e tem um encontro com aquele homem que estava possuído pelos demônios, e Jesus o libertou, Jesus transformou a sua vida. Ele vivia nos cemitérios, entre túmulos, prejudicando a si mesmo, se auto-ferindo, e depois a gente percebe que ele desejou seguir a Jesus pelo caminho. E Jesus disse: não, volte para os seus, volte para a sua casa e conta tudo o quanto Deus lhe fez. Aqui nós encontramos o fundamento que nos dá a garantia em afirmar que a família é o primeiro campo missionário. A família é o primeiro campo de evangelização. Nós, como crentes, devemos voltar para casa, para os nossos parentes, e contar tudo quanto Deus tem nos feito. Então, missões começa na família. Falar das boas novas começa com os parentes, começa com a sua própria família. E depois, lá no livro de Atos, a gente vê conversões de famílias inteiras a partir da conversão de um homem ou de uma mulher. No caso Cornélio, no caso de Lídia, do carcereiro de Filipos. E toda a casa, toda a família foi batizada. Então, esse é o meu desafio, essa é a minha palavra final. A nossa primeira área de atuação na evangelização é na família. Se cada crente batista fluminense tiver essa consciência de que a sua família é o seu primeiro campo missionário, nós vamos ter uma explosão, um crescimento da Igreja de Cristo em todas as cidades da Convenção Batista Fluminense. Quando cada pai evangelizar o seu filho, falar de Cristo para o seu filho ou seus filhos, cada mulher crente falar, viver, conforme Pedro capítulo 3, a vida cristã de maneira sábia no casamento, vai ganhar o seu marido não crente para Cristo e vice-versa. Os filhos
convertidos ganharão os seus pais para Cristo. Amém. Nós ganharemos os nossos familiares para Cristo. Então, que nessa campanha de missões estaduais, cada batista fluminense entenda isso, que o primeiro campo missionário é a sua própria família. E as palavras de Jesus podem ser lembradas a cada um batista fluminense. Volta para a sua casa e conta o quanto Deus lhe fez. Essa é a minha palavra final. Amém, pastor. Pastor, eu vou pedir ao senhor para fazer uma oração pelas famílias, e antes que o senhor nos dê também o caminho, né, de onde as pessoas podem conhecer mais do Ministério Oikos, embora seja bem conhecido, mas quais são os caminhos que os irmãos que estão conosco podem seguir. E a você que está conosco nos assistindo, lembrar você que você precisa se inscrever no nosso canal, por favor. Você pode dar o seu like aí, clica no sininho para você saber tudo aquilo que vai acontecer nesse tempo de campanha de missões estaduais. Tem muita coisa que nós vamos estar comunicando aos irmãos através do YouTube, que você possa estar participando conosco e seguindo as nossas redes sociais também, Missões Estaduais CBF, no Instagram, Facebook, e assim nós vamos estar interagindo das coisas que Deus tem feito no campo. Pastor, eu quero mais uma vez dizer muito obrigado ao senhor por ter aceitado esse convite, por dar esse tempo de contribuição para nós no campo fluminense, em nome dos nossos missionários, em nome da minha família. Eu quero agradecer ao senhor e pedir então que o senhor nos fale um pouco agora, né, do Ministério Oikos, e faça essa oração pelas famílias, por favor. Enquanto você estava falando aqui, eu estava me lembrando de algumas coisas. Eu me lembro muito bem, em 83, quando eu era secretário executivo da JUBERJ, nós fizemos o PROMIS, Projeto Missionário, junto com a Juneva, antigamente Juneva, Junta de Evangelização, que hoje é o Departamento de Missões Estaduais. E a primeira igreja batista de Búzios é fruto do trabalho da parceria dos Jovens Batistas Fluminenses, a JUBERJ, com a Juneva, né? Junta de Evangelização. E nós, enquanto líderes da JUBERJ, nós fazíamos muitas parcerias com missões estaduais, que era a Juneva, na realização de PROMIS, projetos missionários. Sim. E muitos pastores foram chamados por Deus naquela época através do PROMIS. Nós temos o próprio pastor Altair Dias Santana, pastor Vanderlei Marins, que está passando por uma dificuldade muito séria, temos orado por ele, também é fruto do PROMIS. Então isso mostra, né, o quanto os jovens são importantes para a evangelização do Estado. Antes da oração, eu quero convidar a todos para me seguirem no Instagram, no meu perfil no Instagram, que é Gilson Bifano, no Instagram, Gilson Bifano, na minha page do Facebook, também é gilson.bifano, e no canal no YouTube é Gilson Bifano. E se você quer realmente ser abençoado, pastor, líder de ministério cristão, especialmente da família, de casais, de adultos solteiros, você pode se inscrever no meu site, que é gilsonbifano.com.br, e você vai receber muitas coisas boas também através do e-mail. Nós temos procurado canalizar toda a nossa energia nessa área de ministério com famílias, e ajudando pastores, ajudando líderes cristãos a fortalecerem as nossas famílias, porque famílias fortes, nós teremos igrejas fortes e teremos uma convenção forte. Então, todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu também tenho uma live no YouTube e também no Facebook, uma aula de 40 minutos só sobre ministério com famílias. E todos os dias, no meu Instagram, no meu Facebook e também no YouTube, eu estou postando pequenas dicas de ministério com famílias. Então, eu convido todos os pastores a me seguirem nas redes sociais, porque todos os dias receberão dicas de ministério com famílias. Amém. Certo? Vamos orar então? Vamos orar.
Senhor amado, obrigado pelo tempo que passamos aqui. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Daniel, do irmão Daniel, do líder desse trabalho, desse momento que tivemos aqui. Ó Deus, pedimos a Tua bênção para a Convenção Batista Fluminense, pedimos a Tua bênção para as igrejas, para os pastores, para os líderes, especialmente nessa época de missões estaduais. Que cada igreja seja um luzeiro, Senhor, na sua comunidade, ganhando pessoas para Cristo, evangelizando, e que cada família se conscientize da sua importância na evangelização dos seus vizinhos, dos parentes que ainda não são crentes. Ó Deus, que essa campanha de missões estaduais seja uma bênção, que as igrejas sejam abençoadas também nesse projeto, nessa participação, e que tudo seja feito como tem sido feito até aqui, para a honra e glória de Jesus. Que a grande comissão esteja presente no coração de cada igreja, de cada crente, de cada família cristã. Nós oramos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço à família e aos irmãos que estão conosco. Um grande abraço a todos aí. Obrigado por terem estado conosco até agora. Fique com a paz do Senhor. Amém.